Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe, eu fui recém-aprovado em Medicina. Quando começarem as aulas eu mudo esse título, mas enfim, no vídeo de hoje eu quero dar uma sugestão, na verdade. Eu queria começar logo dizendo que eu não sou o dono da verdade, então é só a título de sugestão, uma coisa que funcionou comigo, que eu vi funcionando com muita gente que foi aprovada, e é em relação a como começar os estudos pro Enem 2022, né, para prestar os vestibulares do ano que vem. O tópico que eu quero abordar nesse vídeo é sobre você não começar do zero os teus estudos pro vestibular, principalmente se você já saiu da escola, já fez um ano de cursinho, ou então um ano estudando em casa. Eu fui aprovado estudando em casa, muita gente perguntou isso. Eu fiz um ano de cursinho há um tempão atrás, assim, e não foi tão proveitoso. Nos 3 últimos anos eu tava estudando em casa. Mas isso também serve pra quem tá no último ano da escola, até pra aproveitar melhor o tempo que é mais escasso nesse período. É uma coisa que eu vejo acontecer muito, e é uma coisa que eu já fiz logo quando eu comecei a estudar para o vestibular, que é pensar o seguinte: bom, eu não passei esse ano, então eu vou começar tudo de novo, eu vou seguir esse cronograma todo de novo, exatamente desse jeito, porque esse ano eu vou fazer certo. Aí a gente pensa, eu fui reprovado esse ano porque eu não segui o cronograma direito, porque eu fiz alguma coisa mal feita, e agora eu vou voltar desde o começo, porque agora sim, eu vou fazer de novo. E fazer isso acaba te atrapalhando em vários pontos, porque olha, na altura que eu tô lançando esse vídeo, março tá pra começar. A prova do Enem 2022 vai acontecer em novembro, se eu não me engano. Então não tem nem um ano completo para estudar para essa prova. Não é tanto tempo, apesar de dar tempo para fazer bastante coisa. Mas se você for querer seguir um cronograma de um ano inteiro, tudo de novo, provavelmente não vai dar tempo de fazer tudo isso. E o mais importante nem é esse. O que eu quero passar nesse vídeo é que, assim, você que já estudou em algum momento para o vestibular, fez a prova e não conseguiu a nota que você queria, esse fato não quer dizer que você não aprendeu nada. Isso não quer dizer que você não é bom em alguns conteúdos. E eu acho que esse é o ponto mais importante para a gente entender. Porque tem muitas coisas que no ano passado que você estudou, se dedicou bastante, você já aprendeu. Tem muitas coisas que você já sabe fazer muito bem, muitos modelos de questões, muitos assuntos que você já domina. Então não vale a pena você querer começar a fazer um cronograma todo do zero, que vai englobar esses assuntos que você já sabe, sendo que você poderia estar utilizando esse tempo para focar no que você não sabe. E eu já ouvi isso de alguma outra pessoa, mas eu também já tinha esse pensamento que é o que a gente não sabe, é o que a gente ainda não consegue fazer, que é o que falta pra gente passar no vestibular. Às vezes você pensa assim, poxa, se eu tivesse tirado uma nota maior em matemática, ou então se eu tivesse tirado uma nota maior em redação, a minha nota daria pra ser aprovada esse ano. Justamente, é esse ponto que falta, são esses assuntos que te impediram de acertar mais em matemática, é esse estudo de redação que faltou pra você tirar uma nota maior, que de fato vão fazer diferença para você ser aprovado no próximo ano. Então o que eu deixo como sugestão, que foi uma coisa que eu fiz nos últimos tempos antes de conseguir ter uma preparação melhor para o vestibular, era começar o ano primeiro. Se você já fez a prova do Enem que passou, você pega essa prova que você fez e analisa os teus erros. Analisa o que você acertou, para você também entender quais são os assuntos que você acertou porque você já sabe bacana. Analisa quais assuntos você errou, quais os assuntos que você realmente não conseguiu resolver nada porque você não sabia. Faz essa análise dos teus erros para você entender de que ponto você tem que partir e quais tem que ser as tuas prioridades durante esse ano. E se você está no último ano da escola e você ainda não fez nenhuma prova do Enem, você pode ou parar para refletir sobre os assuntos que você já domina e os assuntos que você não domina, que vai dar na mesma, ou você pode pegar uma prova, pode ser a prova do ano, né, desse ano que passou, a prova do Enem 2021, e sentar ali no tempo da prova para resolver, para ver o que você já consegue fazer, até porque caem assuntos dos 3 anos do ensino médio, então muita coisa você já sabe, e também perceber o que você não sabe, o que você ainda vai precisar estudar. E, gente, eu sei que isso tudo acaba gerando um grande desconforto, porque você pode estar se perguntando agora, tá, Felipe, mas se eu perceber que eu não sei eletrodinâmica, eu não tenho que estudar toda a base da física para entender a eletrodinâmica? E eu vou te falar, assim, como um ex-vestibulando de bastante tempo, que não necessariamente.
Você consegue, por exemplo, se você pensar, eu vou começar o meu ano estudando eletrodinâmica. Se você for fazendo todo o estudo da eletrodinâmica, bastante questão, você não precisa de toda essa base que você entende que precisa. E você consegue sim aprender esse assunto. Não esse assunto, mas o assunto que você perceber que você não sabe, sem precisar de toda uma base antes. Eu acho que dá pra fazer o processo dessa maneira. Depois que você tem esses conteúdos que você percebeu que você não sabe, que você não conseguiu aprender ainda, é interessante você ter essa mentalidade de que esses assuntos são a tua prioridade. Você não vai poder também negligenciar os outros assuntos no sentido de não estudar nem um pouco deles, assim, na verdade não é nem não estudar, é não resolver nenhuma questão desses outros assuntos que você já sabe, até porque a prova do Enem é uma prova de treino e você tem que chegar lá no dia acostumado a fazer todas as questões. Mas o que eu fiz e o que eu acho bacana de fazer é começar estudando esses assuntos que são a tua prioridade, que no caso são os assuntos que você não conseguiu aprender ainda, os assuntos que você não sabe, que você tem mais dificuldade. E aí você usa esse primeiro momento para dar mais tempo, estudar mais sobre esses assuntos, aprender, e aí sim você começa nesse ritmo, que também é um processo demorado, não vai ser de um dia para noite que você vai aprender tudo que você não sabe, mas aí tem mais tempo, porque são menos assuntos, você consegue aprender esses assuntos. Na hora que você estiver resolvendo essas provas, as provas já cobram todos os conteúdos. Então você vai acabar revisando tanto os assuntos que você já sabia lá do ano passado, quanto você vai ter a oportunidade de colocar em prática os assuntos que você colocou como prioridade esse ano, e para você ver se você conseguiu aprender ou não. Isso funcionou para mim, eu acredito que isso poupa bastante tempo de preparação e te impede de não conseguir avançar onde você mais precisa avançar, porque a gente tem até essa tendência de querer estudar o que a gente tem mais facilidade. E isso não adianta de nada para o vestibular, porque se você já tem facilidade, você não precisa gastar tempo nisso. O que tá te faltando é o que você tem dificuldade. Comenta a tua opinião aqui embaixo nos comentários. Se você tá chegando agora por aqui, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Deixa um like se você gostou do conteúdo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!